Olá, tudo bem? No nosso último vídeo, nós deixamos muito claro que tínhamos um cenário bastante diferente do mercado a respeito do comportamento da taxa Selic. Não somente esperávamos que o Banco Central fosse começar a cortar juros bem mais tarde do que o mercado imaginava, na reunião de junho de 2026, como esperávamos um orçamento bem menor no ano que vem, só levando a Selic a 13,25 no fim do ano, em função de inúmeros desafios que ocorreriam no ano das eleições presidenciais de 2026. Com pressão de demanda agregada, o espaço de verdade de desinflação seria menor e, portanto, a capacidade de atuação do Banco Central acabaria também sendo. Nós tivemos algumas mudanças recentes na comunicação do comitê, tanto no comunicado da decisão de novembro, quanto principalmente na ata da reunião. E algumas nuances foram colocadas de forma a modular esse cenário. E é importante deixar claro de antemão que qualitativamente nós continuamos exatamente da mesma forma, ou seja, começamos a cortar juros mais tarde do que o mercado imagina e o orçamento de cortes é menor do que o mercado imagina. A questão específica que apareceu foi o parágrafo 12 da última ata, no qual o Banco Central disse que incorporou parcialmente, de forma preliminar, na verdade, os efeitos da isenção de imposto de renda no início de 2026 sobre a construção do seu cenário prospectivo. Isso saiu um pouco do rito usual, na medida em que o Banco Central tipicamente incorpora às suas projeções coisas que estão aprovadas. E essa questão específica, no comunicado e na ata, ainda não estava aprovada. Na verdade, a sanção presidencial não ocorreu, ainda que todas as votações nas duas casas legislativas já estejam concluídas. É razoável que estejamos muito perto do fim do negócio, mas a questão objetiva é que o rito usual do Banco Central só leva à incorporação de eventos oficiais, e esse saiu um pouco do padrão. Quando nós olhamos isso e observamos a estrutura de projeções do Banco Central, aparece um tom um pouco diferente, porque, como esperávamos, a projeção lá do segundo TRI de 2027 caiu um pouquinho, de 3,4 para 3,3, e a projeção do final de 2026 foi mantida no modelo do Banco Central em 3,6%. Só que agora com um evento que tem uma direção inflacionária. Então, juntando as duas coisas, seria razoável admitir que a avaliação do Banco Central a respeito do cenário ficou um pouco mais benigna. Essa foi uma leitura padrão, e essa leitura, sinceramente, não está equivocada. O Banco Central, quando fez essa opção de comunicação, ele abriu essa possibilidade e isso levou o mercado a começar a antecipar ciclo de cortes de juros já para a reunião de janeiro de 2026. A questão específica é que quando o Banco Central incorpora essa questão do imposto de renda de maneira preliminar nos seus modelos, ele deixa muito claro que existe uma dependência dos dados, não somente na questão do imposto de renda, mas no comportamento geral da economia, e que ele vai precisar de mais informações para avaliar os efeitos reais desse impulso sobre a demanda agregada e, portanto, sobre a pressão inflacionária do ano que vem. Em janeiro, nós não teremos essa informação, porque na reunião do Copom de janeiro nós teremos as informações de inflação de dezembro e o IPCA 15 de janeiro. E isso não vai ser suficiente para avaliar os reais efeitos do impacto da isenção do imposto de renda. Se levarmos em conta que essa dependência dos dados será mantida, e tudo sugere que será, janeiro tem que estar fora da conta. E a discussão começa a abrir de maneira um pouco mais organizada a partir da reunião do Copom de março. Nela, na nossa visão, as informações ainda serão parcas. Então não faz muito sentido nós discutirmos, na nossa visão, um movimento dos juros no primeiro trimestre de 2026. Continuamos com o movimento no segundo trimestre, mas fizemos um pequeno ajuste, reconhecendo que, a despeito das tentativas posteriores do Banco Central de dizer que ele não quis sinalizar nada, gente, o fato dele ter escolhido colocar uma coisa fora do rito usual, que tem, em balanço, uma implicação dovish, uma implicação mais suave para a construção do seu cenário, é sim uma informação. E mesmo que ele não tenha tido a intenção de dá-la, o fato é que ela ocorreu. Logo, a gente tem que incorporar isso à nossa construção do cenário e nós trouxemos uma reunião para frente, o início do ciclo de corte. Mantendo em 13,25 a Selic terminal de 2026, agora nós esperamos que o início do ciclo de flexibilização monetária comece na reunião de abril.
Isso é bem depois do que o mercado imagina. O mercado hoje está com um corte inteiro na reunião de janeiro e queremos deixar isso muito claro, tá? A precificação que existe hoje no mercado nos parece completamente inconsistente, não somente com a construção do cenário, os dados correntes e os riscos prospectivos, mas com a própria comunicação do Banco Central, que tem se esmerado, depois da publicação da ata, especificamente nas entrevistas do relatório de estabilidade financeira, em dizer que, se o mercado entendeu alguma sinalização do que foi dito, o mercado entendeu errado. Essas palavras são do presidente Galípolo, sendo referendadas por outros diretores do Banco Central. O mercado está na ânsia de buscar cortes de juros. Isso vai vir, mas não tão rápido e talvez não na intensidade que o mercado está demandando. E, por fim, queremos de novo reforçar isso. É claro que o Banco Central pode cortar juros mais rápido do que imaginamos, mas a nossa visão é que, em função dos riscos prospectivos e do que esperamos para 2026, ano eleitoral, com pressão sobre demanda, tentativa do governo de se reeleger, uma oposição que tende a vir forte e, portanto, uma eleição muito acirrada, é meio ingênuo achar que o governo vai ficar de braços cruzados, principalmente na estrutura fiscal, parafiscal e creditícia, e deixar as coisas acontecerem. Haverá pressão de demanda e antecipar cortes de juros se mostrará, na nossa visão, um erro mais cedo do que as pessoas imaginam. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.